a sua derrota é certa. Você está caminhando para a chegada do dia no qual você terá que se separar de todos os que ama. Ou eles serão tirados da sua vida, você será tirado da vida deles. Em conexão a isso, você também terá que se separar de tudo que ama. Da sua cidade, dos lugares por onde você gosta de caminhar, dos seus pertences, dos seus livros, do exercício da sua atividade profissional. Outro ponto também assustador, a sua cidade ficará vazia de você. Você não vai mais fazer o registro das suas ideias nas redes sociais. Não será mais encontrado nas ruas. E vai correr a notícia que você não existe mais. Outros herdarão o que você construiu. O fruto do seu trabalho será usufruído por pessoas que talvez você nem mesmo conheça, jamais venha conhecer. E após a sua morte, no decurso de uma geração, ou até mesmo antes, sua memória cairá no esquecimento. Sim, essa ideia de nós nos perpetuarmos nas nossas obras não faz sentido. Você não estará aí para testemunhar o resultado do seu trabalho. Sabe? Quem está absolutamente certo de que tudo que faz, tudo que declara, todas as brigas que comprou, são absolutamente justos. Ou que será reconhecido como tal pelas gerações futuras. E, ainda que esse fosse o caso, o que falar do colapso do sistema solar? Do fato de que vai chegar um dia que a ordem da nossa galáxia irá entrar em colapso. Por isso que eu digo, a derrota é certa. É impressionante nós encontrarmos esse discurso na própria Bíblia. Engana-se aquele que pensa que a Bíblia lida só com questões de natureza moral. Há muita filosofia na Bíblia, muita indagação, investigação do espírito humano, muito registro da tentativa de conhecer a verdade, muita perturbação, muita inquietação intelectual. Olhe, por exemplo, essa passagem do livro de Eclesiastes, capítulo 12. Lembre-se do seu Criador nos dias da sua mocidade, antes que venham os dias maus e cheguem os anos em que você dirá, não tenho neles prazer. Lembre-se do Criador antes que se escureçam o sol, a lua e as estrelas e as nuvens voltem depois da chuva. Lembre-se dele antes do dia em que tremerem os guardas da casa, os seus braços, e se curvarem os homens que no passado eram fortes, as suas pernas, e cessarem os moedores da sua boca por já serem poucos, ou se escurecerem os que olham pelas janelas, os seus olhos. Faça isso antes que as portas da rua se fechem e o ruído das pedras do moinho se torne difícil de ouvir. Quando você levantar a voz das aves e todas as harmonias, filhas da música, começarem a desaparecer.
quando você tiver medo do que é alto e se espantar no caminho, quando florescer como a amendoeira e o gafanhoto lhe for um peso, quando você perder o apetite, porque o ser humano vai à morada eterna e os pranteadores andarão rodeando pela praça. Lembre-se do seu Criador antes que se rompa o fio de prata, e se despedace o copo de ouro, e se quebre o cântaro junto à fonte, e se desfaça a roda junto ao poço, e o pó volte à terra, de onde veio, e o espírito volte a Deus, que o deu. Vaidade de vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade. Talvez você esteja perguntando, Antônio, qual é a utilidade do que você está dizendo? O que você está fazendo agora é trazendo para o seu canal aquele discurso existencialista que só conduz ao desespero, do qual benefício algum pode ser auferido. Isso é coisa de levar as pessoas a perderem todo o encanto pela vida. É óbvio que esse não é meu desejo. Eu diria até para você o seguinte: se o que eu estou lhe dizendo parasse aqui, eu não estaria usando desse meio de comunicação para tão somente lhe convencer do seu desespero, que a vida não tem sentido, que a derrota é certa. Qual é o sentido de convencer as pessoas que a vida não tem sentido? Por que eu deveria me importar com elas? Portanto, onde eu quero chegar? Olha só, eu peço que você considere comigo algumas verdades que são realçadas por esse pano de fundo. Não queria usar a palavra pano de fundo. Algumas verdades que são realçadas quando vistas na perspectiva do desespero humano. Eu mesmo precisei me desesperar a fim de sair em busca de respostas para essas indagações. Então, o que eu gostaria de pedir que você considerasse comigo? Em primeiro lugar, que você precisa de transcendência. Que esse mundo faz promessas que não satisfazem seres pensantes. Que só se encanta com a propaganda os idiotas. Os que não pensam, perderam o juízo. Os que vivem como se fossem eternos. Então você precisa, preste atenção no que eu vou lhe dizer. E eu falo a partir de experiência própria. Você precisa de uma esperança transfinita, transtemporal, transcendente. Você precisa crer em algo que esteja para além do que esse mundo é capaz de lhe oferecer. Não basta ele mostrar o caminho da fortuna, da visibilidade, do prazer. É por isso que essa teologia da prosperidade me enlouquece. Porque quando eu me aproximei do cristianismo, as minhas inquietações não tinham relação com o meu futuro nesse planeta, do ponto de vista da escolha da minha profissão, da atividade profissional que eu haveria de exercer, da casa onde morar, da pessoa com quem me casar. Eu queria respostas que me convencessem que estudar, casar, trabalhar, ter um lar, que tudo isso faz sentido. Então você precisa entender que você carece de transcendência e o ilude o que lhe apresenta esse futuro brilhante nesse planeta. Sem falar sobre algo que o transcenda. Segundo lugar,
Você precisa de uma esperança que o convença intelectualmente. Numa questão como essa, de vida ou morte, você não pode se agarrar a alguma coisa para a qual não há um fundamento intelectual. Você está entendendo o ponto? Tem que ser alguma coisa que lhe permita, na hora que o desespero existencial bate à sua porta, você o confrontar racionalmente. Ter argumentos, contra-atacar. Não basta você simplesmente repetir frases feitas. Negar a realidade. Correr para as drogas, ou para o álcool, ou procurar mais diversão. Porque o que lhe está sendo apresentado é alguma coisa que, se for considerada corretamente por você, o enlouquecerá. Pense no que eu acabei de dizer, nos separarmos de tudo e de todos os que amamos. E há gente nesse planeta que acredita que essa separação será eterna. E não apenas será eterna, essa separação não será sentida, não será percebida, não será vista, porque você, seus filhos e todos os que você ama simplesmente voltarão ao estado de matéria inorgânica. Não haverá mais personalidade, autoconsciência, memória. Por isso você precisa de uma base intelectual adequada para a sua esperança. Terceiro lugar, você precisa entender a demanda por religião. Não foram poucas as vozes que profetizaram o fim das instituições religiosas. Todas tiveram que ser silenciadas pelos fatos. Olha aí! Vem a Revolução Industrial, o advento da modernidade e a pós-modernidade e todas as conquistas alcançadas no campo da ciência, da tecnologia e os templos lotados. Por que isso? Olha, eu posso falar em meu nome e no nome de milhões, por desespero, por anseio por encontrar propósito, associado à percepção do fato de que esse propósito envolve a existência de um ser que tenha todo o poder e que se interesse pela sua vida, pela minha vida. Se esse ser não existe, é absoluta tolice falarmos sobre felicidade. Aí talvez você esteja dizendo, Antônio, isso não funciona para mim, mas pode ser que funcione para você, tudo bem. Eu faço parte desses que não têm cura. Eu vou morrer admitindo que eu careço de um ser no universo para o qual eu possa dizer o que o rei Davi disse para Deus: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz deitar em pastos verdejantes e leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera a minha alma e guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ele termina o salmo dizendo: certamente bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Então entenda, não pense que a instituição religiosa está repleta de idiotas que não usam o cérebro e que estão ali para serem explorados por clérigos. Eu jamais teria me associado aos cristãos se não tivesse identificado no cristianismo e, consequentemente, na comunidade cristã a resposta para essas questões intelectuais. Não dá para viver uma vida
que não seja examinada. Aliás, isso é a coisa que mais me perturba. Como que tantas pessoas passam por esse planeta sem fazer perguntas à vida, tomam tudo como líquido e certo. Eu quero estimulá-la a pensar. E mais um ponto que eu gostaria de destacar. Você precisa regular sua vida pela perspectiva da morte. Sim, não estou dizendo que é algo lúgubre. Não estou dizendo que é uma aliança com a depressão, sabe? Com desencanto pela vida. O que eu estou lhe dizendo é que o fato morte vai levá-lo para pensar. Estabelecer na sua vida o que tem o direito de ser chamado de prioritário. Veja, e por que não pensar na possibilidade dessa que tanto nos apavora ser a porta de entrada para um mundo que excede ao que de melhor, excede infinitamente ao que de melhor essa vida pode nos oferecer. Por que não pensar nela como a emancipação do corpo e do espírito? De nos livrarmos do aprisionamento imposto por essa presente vida, na qual nós estamos expostos a perder braço, perder rim, perder a memória, perder tudo, ou ver ser arrancado da nossa vida aquele a quem tanto amávamos. Você precisa examinar sua vida. Procurar saber quem é, de onde veio, para onde vai. E não pegar de leve nessas coisas. Sabe? Porque é vida ou morte. Sabe? Bom, eu sugiro a você que, alguém já disse, foi Pascal que disse, só duas pessoas sensatas nesse planeta. As que não conhecem a Deus e que procuram conhecê-lo, e as que o conhecem e que anseiam por conhecê-lo mais. Então, se você é cristão, eu gostaria de levá-lo a considerar a sua fé. Se encantar com ela. Se agarrar ao Evangelho e chamá-lo de pão. Chamá-lo de água da vida. É a verdade de Cristo, a angústia existencial. Agora, você que não obteve ainda resposta para essas questões, não sabe para onde vai depois da morte. Vez ou outra, vê esse fantasma assombrá-lo. Se é promovido, passa a ganhar mais, se envolve com aquela pessoa dos seus sonhos, se vê morando no lugar onde sempre sonhou, e aí simplesmente passa pela sua cabeça o fato de que a vida dura curta e incerta, que você dura pouco. Então, o que eu proponho a você? Ninguém tratou melhor desses assuntos do que Cristo. Não procure lidar com o tema da morte, sabe? A partir do contato com qualquer espécie de pensador que prescinda de Cristo. Bom, com qualquer tipo de pessoa que não seja o próprio Cristo. Ninguém falou sobre Deus como ele. Ninguém nos apresentou tamanho propósito para a nossa existência como Jesus. Ninguém lidou com a morte de forma mais desassombrada.
a tal ponto que estimulou os seus discípulos a aguardarem novo céu e nova terra, a redenção do seu espírito e do seu corpo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu sou a ressurreição e a vida, disse ele. E todo aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá eternamente. Então, leia os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Continue me acompanhando nesses vídeos, claro, sempre indagando se de fato eu estou expressando com justeza, com correção a verdade, mas eu me proponho a ajudá-lo. Sabe? E se você encontrar alguma igreja saudável, se junte aos cristãos. Sabe? E há livros que eu poderia recomendar para que você lesse. Por exemplo, um deles, O Cristianismo Puro e Simples, do C.S. Lewis. Vai ajudá-lo muito. Cristianismo Básico, de John Stott. Os Pensamentos, de Blaise Pascal. Meu Deus, são livros que vão... As Confissões de Santo Agostinho. São livros que vão alimentar sua alma. Tá bom? Agora conte comigo, sou seu companheiro de caminhada. E se você identifica nas minhas palavras as suas inquietações espirituais, eu quero dizer que nós somos irmãos de alma. Vamos caminhar juntos, tá bom? É isso. Olha, eu quero dizer a todos nesse encerramento que se você tem apreço pelo meu trabalho de ensino e gostaria de colaborar com ele, na descrição desse vídeo há informações seguras sobre como você pode ajudar a manter esse ministério de ensino da verdade cristã, com o objetivo de aplicá-la para todos os departamentos da vida. Deus te abençoe.